Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu vos disse que ficaria uns dias sem gravar, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder que Deus deu para cada um de nós para testificar do seu nome. O livro de Atos do Apóstolo, capítulo 1, do versículo 4 até o 8, e do capítulo 2, do versículo 4, ele traz-nos algumas narrativas e que o Senhor Jesus um dia deu uma ordem aos discípulos. Um dia, quando os apóstolos ainda estavam com o Senhor Jesus deu a ele uma ordem. O Senhor Jesus falou para os discípulos assim: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão esperar em Jerusalém até que o Pai lhe dê o que lhe prometeu. Aquilo que eu vos disse, aquilo que eu prometi para você, que eu falei para vocês. Pois eu falei para vocês que, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos, diz a palavra de Deus, com o Senhor Jesus. Então lhe perguntaram: e agora, Senhor, quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Então o Senhor Jesus respondeu para eles: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão autoridade, vocês receberão poder. Vocês receberão poder para ser minha testemunha, para testificar de mim, diz o Senhor. Vocês irão dar testemunho de mim em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Vocês irão falar do meu poder até nos lugares mais distantes da terra. Agora, no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 2, a palavra de Deus diz que quando chegou o dia, havia uma festa em Jerusalém, chamada a festa do Pentecoste. Em Jerusalém, essa festa é uma festa sagrada. E a Bíblia nos conta que todos os seguidores de Jesus, eles se reuniram em um único lugar, no mesmo lugar. Eles estavam adorando ao Senhor Jesus, orando, buscando a presença da graça de Deus. E a Bíblia nos relata que, de repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento,
Esse barulho parecia o de um vento, diz a palavra de Deus. E esse barulho, de repente, começou a soprar muito forte. E esse barulho encheu toda a casa, onde os discípulos de Jesus estavam reunidos, eles estavam assentados. De repente, aqueles discípulos viram algo extraordinário. Eles viram uma coisa que parecia como chamas de fogo, que parecia línguas de fogo. E essas línguas começaram a se espalhar. Essa chama de fogo começou a se espalhar como língua de fogo. E a Bíblia nos relata que cada discípulo foi tocado por uma dessas línguas. A palavra de Deus nos relata que a língua, aquela chama de fogo semelhante à língua de fogo, tocou em alguns discípulos, aliás, em todos os discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos eles começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um deles que viesse a falar. Muito bem, amados. Quero vos dizer acerca disso que quero simplesmente fazer uma analogia ou uma reflexão. A grande pergunta é por que Jesus pediu que os discípulos esperassem em Jerusalém? Qual era a intenção de Jesus que os discípulos esperassem em Jerusalém e não em outro lugar? Pois Jesus nasceu em Cesareia, ou Nazaré, sei lá, que, segundo a Bíblia, Jerusalém era e é a capital de Israel. E a promessa de Deus é abençoar o povo de Israel. Então, Jesus pede que os discípulos permaneçam em Jerusalém. Jerusalém, amado, é lugar de aprendizagem. Jerusalém também é a pátria de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Todo o poder prometido ao povo de Deus, o poder, ele foi restrito para o povo de Jerusalém. E o poder foi dado para nos tornar testemunho de Cristo. O poder foi prometido porque ele é um propósito. É um propósito para nos testificar de que nós somos servos de Deus. Então, amados, hoje nós podemos testificar, nós podemos expressar a nossa fé, porque a promessa do derramamento do Espírito de Deus aconteceu logo após a partida de Cristo para sentar-se à destra de Deus Pai. Então o poder foi prometido e ele aconteceu. Hoje, então, nós podemos entender a expressão Jerusalém ou Judéia
ou Samaria, o lugar distante da terra, como sendo o palco que nós iremos testificar, dar testemunho ou evangelizar. Todos nós, amados, somos cidadão dos céus. A nossa pátria amada é a Nova Jerusalém. É o lugar que nós um dia iremos habitar. E a partir de Jerusalém, todos nós devemos dar testemunho de que somos servos de Deus, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria, e a todos os povos que se encontram distante, dispersos nessa terra. Eu gostaria de dizer que cada um de nós, amado, podemos experimentar o poder, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O Espírito Santo foi prometido para os discípulos de Jesus, e nós tornamos discípulos de Jesus a partir do instante que nós aceitamos Ele como sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, você e eu, talvez venha até muitas vezes passar pelo vale, pelo deserto, por angústia e sofrimento, mas todos nós iremos experimentar esse poder que é o poder do Espírito Santo. Se realmente nós formos servos do Senhor nosso Deus, se nós formos um cristão autêntico. Eu gosto muito de falar sobre ser cristão autêntico, porque existe cristão que não são autênticos, que são apenas pessoas simpatizantes de Cristo. Eles ouviram falar acerca de Jesus, eles simpatizam com a doutrina de Cristo, mas eles nunca seguem. Simpatizante é aqueles que, eu gosto muito de ouvir isso, parece muito bom. Sabe aquela mensagem que o presbítero Gregório prega? Ele amassageia o meu ego, me faz bem. Mas eles nunca seguem a mensagem, eles nunca tomam posse da mensagem, porque a mensagem diz sobre renúncia. E renunciar a algo é muito difícil, amados. Todos nós sabemos que renunciar àquilo que nos dá prazer é difícil demais. Renunciar o pecado, renunciar a carne, renunciar à sexualidade, renunciar ao mundanismo. É difícil, amados. Eu luto contra isso todos os dias. Eu conheço o Evangelho há mais de... Aceitei a Cristo quando tinha 14 anos. Eu estou com 50, vou fazer 58 anos. Então a renúncia, ela é muito difícil. Mas todos nós, amado, podemos experimentar o poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, o que você entende que precisa ser feito para Deus cumprir sua promessa em nossos dias atuais? Para Deus cumprir sua promessa nos nossos dias, amados, nós precisamos simplesmente crer naquilo que Ele prometeu.
Ele prometeu dizendo para nós que Ele iria nos abençoar, que Ele iria abrir a porta dos céus, que Ele faria de cada um de nós testemunho para testificar do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder. Deus quer usar eu e você para ser um agente abençoador, para abençoar vidas das pessoas que se encontram vazias, vidas de pessoas que estão alienadas da presença de Deus, pessoas que estão passando por depressões, por angústia, por sofrimento, que estão vivendo vidas vazias, que não sabe para onde correr. Então Deus chamou eu e você, amados irmãos, para ser um agente abençoador, para sermos testemunho. Então, por que a promessa do Espírito Santo? Por que eu necessito da presença do Espírito Santo de Deus? Por que você precisa da presença do Espírito Santo de Deus? É para sermos testemunho, amado, para testificar da misericórdia de Deus, para falarmos ao mundo que Deus é misericordioso, que Ele é benevolente, que Ele quer nos salvar, que Ele quer nos libertar, que Ele quer nos dar vida, vida abundante, que Ele se preocupa comigo e com você, que Ele se preocupa com cada um de nós, que Ele prometeu que irá curar-nos, libertar, levar, colocar a minha doença, a sua doença, a doença que esse irmão, que esse homem, que essa mulher está passando, não pertence mais para essa pessoa. Que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. E pela pisadura de Cristo, todos nós fomos sarados. E Ele disse para cada um de nós: permaneça em Jerusalém. Jerusalém é lugar de aprendizagem. Começa a aprender sobre mim. Começa a compreender sobre o mistério da salvação. Começa a aprender que Jerusalém é a pátria dos salvos e que a nova Jerusalém já está preparado para todos aqueles que crêem na promessa da salvação. Que a nova Jerusalém é a pátria onde os salvos um dia entrarão e habitarão, irão habitar nesse lugar. É isso que Jesus está falando comigo e com você nesse dia de hoje. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus eu quero orar. Eu quero pedir, Senhor, a Tua presença, o Teu poder santo. Que o Senhor venha conceder-nos a presença do Teu Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, sobre nossa vida. Vem nos encher, vem nos batizar, vem nos ensinar. Tu és chamado de Consolador, Tu és chamado de guia, de intercessor, pois a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemido inexprimível. E Tu, Espírito Santo, também é chamado de Mestre,
Pois a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vos ensinará, vos guiará, vos revelará. E não há necessidade que ninguém vos ensine, pois o Espírito vos ensinará todas as coisas. Queremos que o Senhor Espírito Santo adentre nossos corações, pois a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos. Então o Espírito Santo vem se apossar do nosso espírito, dando testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos propriedade peculiar de Deus, que somos cidadão dos céus. Vem manifestar esse poder sobre nossa vida, vem nos direcionar, nos guiar, revelar a presença do Deus Pai, a presença do Deus Filho e a própria essência do seu ser, Espírito Santo. Pois sendo o Senhor Consolador, sendo o Senhor Espírito de revelação, sendo o Senhor Espírito de amor, pois a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Então, o Senhor Espírito Santo é a própria essência do amor do Pai. Então queremos que o Senhor habite em nossos corações, nos manifestando este amor. Eu preciso desse amor, eu preciso dessa presença, eu preciso dessa graça, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Manifesta em nossa vida seu amor. Esse é o meu pedido de hoje. Então eu louvo a Ti dizendo muito obrigado. Eu louvo a Ti, Pai, dizendo muito obrigado. Eu louvo a Ti, Senhor Jesus, dizendo muito obrigado. Eu louvo ao Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu louvo a Ti, Senhor Jesus, Filho amado, e a Ti, Espírito Santo Consolador, que habita dentro de nós. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu digo muito obrigado. Amém e amém.